Salve, meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilidade? Paulão aqui falando. Hoje eu vim passar uma dica bem interessante aí para você que está começando com Angular e está procurando aí como é que faz para dar o autocomplete no código, porque muitas das vezes quando você está aprendendo algo novo, é muito interessante se já tem aquele apoio da própria inteligência ali do VS Code para estar te auxiliando nisso, né? E o que que seria isso, né? O que que seria essa ajuda? É principalmente aqui no HTML, certo? Porque aqui no TypeScript do Angular, né? Que seria meio que o back-end da página HTML no front, né? Só que o componente como todo ele é um front-end. Esse back-end, esse pequeno back-end ali que fica rodando os scripts e fazendo requisições em endpoints, por exemplo, que geralmente é muito comum, né? Endpoints de autenticação e tudo mais, quando faz página de login, por exemplo, é muito tranquilo, né? Você sabendo como utilizar o TypeScript ali juntamente com o Angular é muito tranquilo. Então, a forma que cria função e a forma de tipar os parâmetros que entram e também os parâmetros que saem dos returns, das funções e a inicialização de variável. Então, é bem tranquilo essa parte, né? Outra coisa são os imports, né? A definição de nomenclatura. Mas o mais complicadinho é quando você está começando e você quer saber quais são as funções que você tem disponível ali, né, naquele HTML. Então, por exemplo, se eu tenho esse selection change aqui, né? Como é que eu fiz para descobrir ele? Eu instalei as extensões que eu vou passar aqui para vocês, que são essas quatro, né? Vocês já podem ir tá se adiantando e instalando. Vou até puxar aqui mais para cá para vocês verem os nomes direitinho, tá? E são essas quatro funções que eu utilizei, que elas vão me dar um suporte aí muito bacana para tá me auxiliando a dar o autocomplete, certo? Tem outras extensões aqui, mas é essas aqui que importam. Então, o que que seria isso, certo? Seria basicamente isso aqui, selection change. Como é que eu sabia que ele existia? Eu basicamente instalei essas funções que vão me habilitar a visualizar que eu tenho acesso a isso, certo? Então, quando a seleção, isso aqui, se eu não me engano, é um dropping down, né? Que é aquela seleção, quando você clica na setinha, aparecem as opções, né? Que é options. E basicamente quando eu mudar a seleção, eu vou tomar uma atitude. E no caso aqui, a atitude é chamar a função que valida se meu input, né, se a minha entrada de dados, ela é nula ou vazia, né? Isso aqui é uma validação, né, para contextualizar vocês dessa aplicação, que valida se o campo está vazio ou não. Se ele estiver vazio, não deixa eu avançar. Não deixo ele continuar a preencher a próxima etapa do formulário, né? Tem que preencher tudo a primeira etapa para poder continuar. Então, eu tendo acesso a essas extensões que eu instalei, eu tenho todo esse suporte de entender o que, que eu posso estar usando, né? Então, quando eu abrir, quando eu fechar, quando, né, acontece várias coisas diferentes. E quando você fizer, né, colocar aqui, por exemplo, o close it, quando fechar o dropping down, você coloca aqui em cima que ele vai explicar. Evento emite quando é selecionado, quando a seleção é fechada, né? Então, quando a seleção é fechada, ele vai chamar uma função que eu colocar aqui dentro, né? Que pode ser até essa. Então, assim, é bem interessante você ter essa noção, porque assim, quando você está aprendendo no React, por exemplo, e você quer migrar para o Angular, se você tem esse apoio de um autocomplete, fica muito interessante, né? Fica bem mais fácil. Então, a primeira que eu gostaria que você instalasse seria o Angular Essentials, né? Ela é, como diz aqui, é essencial para Angular developers. Ele vai te dar esse apoio aí de você estar dando o autocomplete, tá certo? Ele, você pode estar dando uma lida aqui, certo? Sobre os detalhes e tudo mais, mas basicamente ele vai te dar esse apoio aí para dar dando o autocomplete. Esse aqui ele também tem essa função, né, de te auxiliar na hora de codar. O videozinho passando aqui vocês podem ver que ele vai te dar o apoio, ó, completa o código, completa as listas, né, que ele te traz as listas de funções disponíveis, assim como a gente acabou de fazer. Informação rápida sobre o que, que você pode estar fazendo.
diagnóstico de mensagens e definição. Esse aqui também é bem parecido, certo? Você pode instalar um desses aqui, né? Eu recomendo que você instale primeiro esse Angular Language Service, ver se ele te atende, e se ele te atender, você faz o teste, né, do que você precisa ali, se aparece algum autocomplete, e se já te atender, você não precisa instalar os outros, certo? Mas eu instalei todos aqui para já não precisar ficar pensando, putz, precisava disso aqui. A gente instala tudo e fica tudo redondinho. Então, vocês podem estar anotando o nome aí, Angular Essentials, versão 13, Angular Snippets, versão 13 e Angular Material, né? O Angular Material é basicamente quando você vai utilizar o Angular Material, que é o framework de estilização do, do Angular, né? O Angular que é criado aí pelo Google. Se você for aí no Drive do seu computador e você vê ali, é muito Drive do computador não, Drive do Google, né, do Gmail, eles usam o Material, né, igualzinho a documentação que está ali. O Angular Material é muito simples, mas ele é grátis, né? Então isso que é bacana. Então isso aqui vai te ajudar a trabalhar com Angular Material. Então se você for usar o Angular puro e com outro framework de estilização, só instala esse aqui, né? Se for usar o Material, instala esse aqui que ele vai te dar o apoio que você precisa, tá certo? Ele pode até te dar umas ajudinhas aqui no back-end, só que não vejo necessidade, né? Mas no front-end, para você ter acesso às funções. No meu trabalho, por exemplo, tem uma extensão que ajuda a gente a dar um autocomplete no nosso framework de front-end de CSS. Só que ele é muito ruim. Então, esse aqui é muito bom, certo? Ele é bem enxuto no que eu uso lá no trabalho, que é DevExpress, que tem a extensão que tem essa mesma funcionalidade, né, que é ajudar a gente a codar com o framework de estilização e HTML, né, que ele te dá os componentes prontos, assim como o Angular Material dá, só que lá ele traz uma lista enorme de coisas que não tem sentido, não teriam por que estar ali naquela lista, em vez de listar o que realmente é importante, né, como preenchimento de dados, preenchimento de grid, preenchimento de drop-down, sabe, o mais enxuto possível. Claro que conforme eu fui trabalhando fica mais fácil de entender. Mas isso aqui vai ser uma mão na roda para você. Anota o nome desses aqui, pausa o vídeo aí e instala pelo menos esses dois aqui que vai te ajudar bastante, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje, vídeo bem rápido aí. Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal e um abraço.